Senhor, meus amados e minhas amadas. Desejo que todos vocês estejam bem. Eu sou a missionária Cláudia Sueli. É sempre um prazer receber vocês aqui neste canal para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra desse Deus tão maravilhoso. E hoje eu trago uma história de uma mulher extraordinária. Uma mulher que vocês já devem ter ouvido falar, porque a sua história é linda, é repleta de tantos ensinamentos. Hoje nós vamos falar sobre Ruth, essa mulher que nos inspira. E nós vamos conhecer um pouco desta história e saber por que essa mulher foi tão importante. A palavra do Senhor vai nos dizer que em Belém morava uma família, a família de Elimeleque. Juntamente com Elimeleque morava a sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Essa época era a época dos juízes. E justamente neste contexto, Belém estava passando por uma forte crise. Estava tendo muita fome naquela cidade. Então Elimeleque resolveu sair dali e ir em direção a Moabe. E assim ele fez. Quando chegaram em Moabe, lembrando que Moabe, eles não adoravam mesmo o Deus de Israel. Chegando em Moabe, os filhos de Elimeleque casaram-se com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E com o passar do tempo, aquelas mulheres, elas foram instruídas pela sua sogra, elas foram acompanhadas, acolhidas pela sua sogra Noemi. Só que algo muito triste acontece na vida daquela família. O esposo de Noemi falece. E com o passar de alguns anos, os seus 2 filhos também falecem. Então, meus amados, pensem comigo. Estava ali 3 mulheres sozinhas e viúvas, numa época em que a viuvez era tratada de uma forma muito menosprezante, né? Muito difícil para uma viúva naquela época. No pensamento daquelas pessoas, a viuvez representava pobreza, escassez, né? Porque elas não iam ter quem a mantivesse. Então Noemi pensou em retornar à sua cidade natal, a Belém, porque ela ficou sabendo que em Belém havia terminado aquela crise de fome. E assim ela fez. Ela arruma suas malas, pega as suas 2 noras e vai a caminho de Belém. Só que na metade do caminho, Noemi ela tem uma atitude de muito amor com as suas noras. E ela chega para suas noras e dizem: agora vocês estão livres. Vocês podem retornar ao seu povo. Você pode retornar aos seus deuses. Vocês não têm mais que ter compromisso comigo, porque já sou velha, eu não tenho mais nada a oferecer para vocês. Eu não tenho mais como gerar filhos para casar com vocês. E ainda que eu tivesse, quando eles estivessem adultos, né, vocês já estariam mais idosas também. Só que naquele momento, elas começam a chorar, elas começam a se abraçar, dizer que não queriam, que queriam ficar com Noemi. Mas aí Noemi continua falando com elas. E Orfa decide voltar. A decisão de Orfa foi a decisão de voltar para o seu povo e de voltar para os seus deuses. E a decisão de Orfa foi uma decisão tão infeliz, no meu ponto de vista, que a partir daquele dia ela sai da história. Ela sai da história. Mas Ruth não. Ruth decide ir com Noemi. E é aqui que eu quero começar esta história. Falar desta mulher cheia de virtudes. Dessa mulher extraordinária que nos traz muitas lições, que foi Ruth. Em Ruth, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, para mim está uma passagem das mais lindas da Bíblia Sagrada. Uma declaração de amor de Ruth para com a sua sogra. Vamos ver o que ela diz? Ela diz o seguinte: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Meu Deus, que algo maravilhoso, que lealdade desta nora para com esta sogra. E aqui nesta hora o Senhor ministrou no meu coração, meus amados,
Por que Ruth não voltou para sua terra, não voltou para sua parentela? Porque era mais cômodo para ela retornar, assim como o órfão fez. Mas aí o Senhor coloca no meu coração que quando nós conhecemos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, é impossível voltar atrás. Aleluia, Jesus. Então Ruth, naquele momento, ela preferiu ficar com a sua sogra, porque a sua sogra representava a presença de Deus na vida dela. Porque foi a sua sogra que a instruiu, foi a sua sogra que a acompanhou, foi a sua sogra que falou deste Deus tão poderoso, tão maravilhoso que é o Deus que nós servimos. Então, como deixar um Deus tão perfeito, tão maravilhoso desse? Ruth teve a melhor atitude que uma mulher leal poderia ter: acompanhar a sua sogra no momento em que a sua sogra mais estava precisando dela. E assim elas fizeram. Foram andando até Belém. Agora você imagina uma jornada dessa, de Moabe até Belém. Quantos perigos aquelas mulheres poderiam passar. Mas o Senhor foi com essas mulheres. A mão do Senhor acompanhou essas mulheres em toda a sua trajetória até Belém. E quando elas chegam em Belém, elas encontram um outro cenário. Belém estava no momento de fartura, estava na época da colheita dos trigos, da cevada, estava nesta época. E é neste contexto que o Senhor retorna com essas mulheres para Belém, que o renovo de Deus acontece na vida dessas mulheres em Belém. E aí elas se esforçam a trabalhar, e Noemi chega para Ruth e diz: filha, vai procurar trabalho nos campos. E assim Ruth fez. E quando ela está ali colhendo aqueles restos de trigo, porque Ruth, ela não colhia dos melhores, não, ela colhia daqueles que sobrava. Então, enquanto ela trabalhava ali colhendo os trigos, um dia ela conhece o dono da propriedade, o dono da fazenda, chamado Boaz. Boaz, um homem temente a Deus, um homem íntegro. Quando Boaz chega para o servo dele, pergunta: quem é esta jovem que está trabalhando? O servo dá um bom testemunho sobre a vida de Ruth, porque Ruth, entre as muitas qualidades dela, ela era uma mulher honesta. Ela era uma mulher trabalhadora, ela era uma mulher esforçada, louvado seja Deus. E aquilo chama a atenção de Boaz para a vida de Ruth. Ali ele já começa a nutrir um sentimento por Ruth. E ele chega e conversa com Ruth e conversa com ela e pergunta. E aí ela começa a falar para ele que ela estava ali, que ela era uma serva dele. E ele começa a dizer: bem sei a bondade para que tu tens feito para com a tua sogra. Porque eu já conheço que você tem sido boa para a tua sogra. Largou o teu povo, largou os teus deuses para estar aqui cuidando da tua sogra. E a partir de hoje, você vai comer na mesa das minhas servas. Louvado seja Deus. A vida de Ruth já começa a mudar. Mas não era só isso que Deus tinha para aquela mulher, meus amados. No final desta história você vai saber o que foi reservado para esta mulher. Porque esta mulher foi leal, esta mulher foi fiel. Louvado seja Deus. Quando nós somos leais a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos honra. E essa mulher, ela foi honrada. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ela retorna para a sua casa, ela conta para Noemi que ela havia conhecido o dono daquela propriedade, que ele tinha sido uma pessoa muito boa com ela, porque uma das características de Boaz, assim como Ruth, é a bondade. Então ele tinha sido muito bom com ela. E Noemi chega: Boaz é parente nosso. E aí ela diz: chegou a remissão para nós, louvado seja Deus. Porque Boaz representa aquele parente remidor. Boaz, ele estava numa situação de resgatar aquelas mulheres. E foi assim que aconteceu. Aí Noemi instrui Ruth a ficar mais próximo de Boaz, a ficar mais perto de Boaz. E aqui eu quero abrir um parênteses. O quanto é importante em nossas vidas termos pessoas para nos aconselhar a fazer as coisas certas, a tomarmos a atitude certa. Naquela época, Ruth tinha Noemi. Hoje nós temos o Espírito Santo
de Deus, o Espírito Santo que nos revela, o Espírito Santo que nos instrui, o Espírito Santo que fala conosco, que nos diz o que devemos, o que não devemos fazer. Hoje eu e você, nós temos um presente vindo da parte de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então alegra o teu coração neste dia, saiba que você tem algo extraordinário dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Então naquela época Ruth tinha Noemi, sua conselheira, e assim Ruth fez, porque era obediente. Fez de acordo com tudo que a sua sogra Noemi lhe ordenou. E sabe o que aconteceu, meus amados? O coração de Boaz foi a cada dia se agradando mais de Ruth, ao ponto que eles casaram. Então aquela mulher que outrora pegava dos restos que sobrava naquela plantação, ela se torna a dona daquela propriedade. De serva a dona. Louvado seja Deus. Antigamente comia na mesa com os servos, hoje come na mesa de honra na sua casa, na sua propriedade. Porque o Senhor, Ele honra aqueles que são fiéis. O Senhor, Ele honra aqueles que permanecem na sua presença. Então eu quero dizer uma coisa para você neste dia. Não olhe para as coisas passadas. Não olhe para aquilo que ficou para trás. Muitas vezes nós temos que deixar tudo por amor do Senhor Jesus. Mas saiba que a recompensa no teu esforço, a recompensa em tudo aquilo que você faz para o Senhor Jesus. Aquela mulher, ela foi admirada por Boaz, não foi pela sua beleza, mas foi pelo seu caráter. Que possamos ser mulheres de caráter, que possamos ser mulheres leais, que possamos ser mulheres que perseverem na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. A história de Ruth, ela nos traz lições valiosíssimas, lições tremendas de como uma mulher amiga, uma mulher que conheceu ao Deus de Israel Todo-Poderoso e percebeu que não tinha outro lugar melhor do que estar junto com esse Deus e confiar nele. Mudou toda a nossa história. Por que eu falo isso, meus amados? Ruth, ela foi tão honrada por Deus, que Ruth está na genealogia de Jesus Cristo, do nosso Salvador, do nosso Messias. Louvado seja Deus. E quando Ruth casa com Boaz, que depois eles têm um filho, a vida não só de Ruth melhora, mas a vida de Noemi se transforma. Aquela mulher que outrora estava triste começa a ficar feliz, começa a se alegrar pelo ver seu neto, por ver a sua posteridade, por ver ali que não tinha terminado a sua história. Porque o Senhor, Ele tem um recomeço para mim e para você. Sempre vai ter um recomeço para a tua vida, para a minha vida. Basta a gente estarmos na total dependência do Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor, sermos mulheres de caráter, sermos mulheres honestas, sermos mulheres companheiras, sermos mulheres amigas e, acima de tudo, sermos mulheres virtuosas. Eu espero que você tenha gostado deste estudo. Eu espero que a vida de Ruth te traga muitas inspirações. E se assim o Senhor me permitir, eu estarei trazendo um estudo sobre uma outra mulher para as nossas vidas. E eu peço a você que não é inscrito neste canal, que se inscreva neste canal, que ative o sininho para receber as notificações e que deixe o seu like, porque isso vai fazer com que este projeto cresça, porque a vontade minha e a vontade de Deus é que a palavra dele seja propagada para os 4 cantos deste mundo. Fique na paz.